Boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Radar de Mercado. E hoje a gente vai estar vendo aqui os mercados. A gente vai estar fazendo algumas análises aí para o mercado internacional e nacional. Então, começando com o Nasdaq aí no dia de hoje. Ele trouxe uma venda muito boa para a gente. A gente pegou uma venda legal aí nele. Legal mesmo. E olha só, a gente tinha esse movimento analisado aí no Nasdaq. Ele vem caindo, volta, faz uma distribuição e derrete. E ele fez no dia de hoje, né? Ele não caiu tanto para renovar esse fundo aqui, mas tudo bem. Ele caiu ali, beleza. Aí veio a abertura de Tóquio. Aí Londres consolidou, Nova York foi lá, capturou a liquidez e pá, deu essa pernada aí de baixo. Para mim pagou esse movimento, mas olha o tanto que ele caiu depois, né? Caiu duas vezes mais esse, tá doido? Então ficou bem legal o Nasdaq no dia de hoje. Então, galera, olha só. O mercado caiu, né? Tinha feito aquela distribuição na grandona também, que a gente já havia falado. E daí agora, o que a gente fica de olho? A gente fica de olho num reteste nessa distribuição aí para pegar uma nova venda. Então ele vindo aqui, fazendo esse movimento aqui, ó. Aí distribui, tal, faz aqui e dá uma venda, ó. Vai ficar bem interessante pra gente pegar a continuação desse movimento aqui. Porque ele fez a distribuição, rompeu. Aí essa região virou uma zona de oferta agora. Então no novo reteste ela vai ficar legal. Agora, mesmo o mercado não precisando de fazer essa distribuição aqui, ele já pode cair, né? Então ele já pode querer fazer aqui assim, ó, pá, e já vem derretendo na abertura de Nova York. Beleza? Então é essas duas opções que eu fico mais de olho aí no Nasdaq. Compra, eu vejo aqui, se ele não conseguir voltar lá, a gente tem um FG aqui, uma região do imbalance, que pode estar sendo uma região para ele querer começar a criar uma estrutura, para daí buscar lá. Aí a gente usa essa região como alvo. Olha lá. Beleza, então essas três opções que a gente fica de olho aí no Nasdaq no dia de hoje. Bom, no Gold, o Gold a gente queria ver a limpa da liquidez do fundo, mas ele ele deu uma esticada braba aqui também, ó. Então a gente tava de olho ou nisso aqui, ou ele vindo aqui, né, e tudo mais, saindo daquela região. E olha só que interessante. A gente tinha comentado, né, se ele quisesse dar uma venda e tudo mais, ele teria que sair bem da estrutura. Exatamente o que ele fez aqui nesse movimento, tá vendo? Então agora a gente pode só esperar ele vir fazer a distribuição aqui, ó. Vou fazer a distribuição aqui em cima aqui. E naturalmente já querer pagar a venda. Beleza? É basicamente uma continuação, né? Legal. Agora, ele chegando nessa região, voltar um pouquinho e começar a andar de lado, aí eu vejo a possibilidade dele querer pagar uma compra aí, meus amigos. Nesse caso, porque daí ele voltou para dentro da estrutura, né? Tá fazendo uma nova acumulação para subir. Beleza? Essas duas opções que eu fico de olho no Gold. Vamos vir aqui pro euro. O euro também tá andando de lado, ó. O euro que a gente tinha algumas opções mapeadas aqui para ele. A gente queria ver a captura de liquidez da mínima aqui. Ou ele criar uma estrutura dentro dela. Ou ele só dá essa comprinha aí. Então eu fico de olho nessa opção aqui, tá, galera? Só que agora só adicionando alguma coisa a mais, ó. A gente, mesmo a gente tendo pressão de demanda, a gente tem topos nivelados também. Então fica meio laicar essa estrutura. Se ele quiser limpar a liquidez aqui em cima primeiro, a gente pode tá vendendo. Mas também é aquilo, ele limpar essa liquidez aqui primeiro. Se ele acabar limpando essa daqui primeiro, quando ele chegar aqui já não vai ser bom vender, né? Quando ele chegar nessa região já não vai ser bom vender, não. Vai estar totalmente contra a tendência. Ou ele vai lá, limpa a liquidez do fundo. É só isso que falta para ele explodir para alta. Às vezes, ele até não consegue limpar a liquidez aqui embaixo. Então, ele pode sair aqui assim, ó. E depois vir testar a estrutura. Pode ser uma opção também. Aqui,
a gente vê uma possibilidade de ele fazer uma estrutura de acumulação. Ou não, né? Não precisa necessariamente fazer essa estrutura de acumulação. Ele pode só simplesmente chegar aqui. Pera aí. Ele pode só chegar aqui assim, ó. Tá vendo? E fazer uma acumulação aqui. Quer dizer, uma acumulação, ó. Fazer um choque e já querer subir de novo, né? E trazendo esse movimento de alta. Beleza? Mas isso que eu fico de olho no EURUSD. Vamos ver aqui pro Bitcoin. O Bitcoin que fez uma estrutura também de acumulação. E limpou a liquidez aí já. Tá reagindo, inclusive. Aquilo que a gente tava de olho, né? A gente queria ver o mais embaixo, só que ele acabou construindo ali. Ou limpar a liquidez da máxima. Ele acabou andando de lado a madrugada inteira, limpou a liquidez da mínima. Mas beleza. Aqui pode ser uma possibilidade, tá? Ele vir aqui em cima e limpar essa liquidez. Tá? Por quê? Porque nesse caso, por mais que aqui a gente tenha uma estrutura, a gente tem outra aqui. Então a gente tem essa estrutura gigante aí. Pra ele limpar a liquidez e voltar a cair. Agora, ele pode querer sair dela, voltar e criar uma acumulação de novo. E trazer uma nova compra aí. Pá. Explodir novamente. É uma opção muito boa. Mas isso que eu fico de olho no Bit também. Bom, vindo aqui pro dólar. O dólar que gerou a compra no dia de hoje. É o que eu menos achava que ele poderia fazer, ele fez. Olha, ele também limpou a liquidez desse topinho aí. Mas olha só, a opção que ele gerou hoje ficou muito legal, inclusive. Foi durante o horário do almoço aí. Tá lá. O mercado limpar a liquidez ali, ele limpou a liquidez, criou uma estrutura de AMD e dali partiu para alta. Então agora, ele pode até pagar um pouco essa venda, mas se ele voltar aqui, vai ficar legal. Ficaria mais interessante ele fazer uma distribuição, né? Mas só dele chegar nessa região de POC já fica legal. Quer dizer, essa região de POC aqui já fica legal, entendeu? Já pode que ele dá uma venda legal. Até porque a gente tem esse topo aqui também. A gente tem esses topos aí. Agora, para compra, meus amigos, o ideal seria se ele desse uma queda, ele vai ter que limpar essa liquidez aqui. E daí ele acumula. Aí eu vejo uma opção de compra um pouco melhor. Mas a gente vê amanhã, dependendo de como fechar o mercado aí, pode ser que fique legal. Já logo na abertura, né? Agora estamos no índice. O índice que no dia de hoje ficou bem legal também, trouxe a venda da gente. Então, olha só. A gente queria ver ou essa venda. Ele gerou as duas, inclusive. Ele gerou essa e gerou essa aqui. Cadê? Essa primeira aqui, ó, que a gente fez. De limpar a liquidez da máxima lá. Eu não consegui pegar ele aqui em cima, até porque ele deixou um stop de 700 pontos ali. Eu só já veio, já ficou 700 pontos. Mas depois a gente conseguiu pegar aqui nessa movimentação de baixa e surfamos aí. Uma boa pontuação, né? Mas aqui foi a melhor de todas. O problema foi os 700 pontos, né? Olha lá. 730 pontos. Andou 3 para 1, pelo menos. E depois ele veio fazer esse movimento, né? Que deu uma respeitada no FG ali. E aqui poderia ser uma opção também, galera. No caso, eu entraria aqui. Olha lá, que legal também. Foi bem na hora do almoço também, ó. Meio-dia e 55. Então geraram essas opções aqui. Eu entrei mais embaixo também. Eu entrei aqui, nesse ponto. Não, na verdade foi aqui. E pagou bem também, pagou muito. Você tá doido. Então ficou bem legal esses movimentos de baixo do índice no dia de hoje. E agora o que, que a gente vê pra ele? Agora a gente vê uma possibilidade dele querer vir retestar essas regiões, né? A gente tem esses topos aqui. A gente tem esse topo aqui também. Então ele vindo retestar aqui em cima. Limpar essa liquidez, por exemplo. É uma opção legal.
Ou até mais em cima, né? A gente também tem esse gap, tá vendo? Deixa eu só fazer um negócio aqui. Tá, a POC tá lá embaixo. A POC principal tá lá embaixo, mas vai ter uma POC bem aqui. Então é o seguinte. Ele vindo pra essa região aqui, galera, também pode ser interessante pra dar uma compra, né? Ele criar uma estrutura de acumulação aqui assim, ó. A gente tem um gap aí, ele já aproveita, já fecha o gap. Cria estrutura de acumulação, pode estar gerando uma compra boa. É mais isso que eu fico de olho no índice, tá, galera? Beleza? Um abraço pra todos vocês, tamo junto. Não esquece de deixar o like aí. Valeu e até a próxima, hein? Vamos que vamos.